Antes de ir embora, vocês vão ganhar uns abraços depois antes de ir embora, mas agora vão deixar tudo quietinho. Oi? É pra trás. Bom dia, tudo bem com todos? Amém? Então tá bom. O Alexandre falando de jejum aí, não consigo não. 2 horas sem comer, 2 horas sem comer já dá desmaio. Muito bom. 2 domingos aí foram o Alexandre e o Tiago que trouxeram a palavra para nós. E hoje eu vou voltar um trechinho do texto de Gênesis, capítulo 37, 38, 39, 40. E a gente vai passar aqueles versículos e vamos garimpar o nosso assunto ali, tá? Estamos falando sobre maturidade espiritual. E a gente quer ver na vida de José do Egito, a escalada de maturidade da vida dele. Todas as vezes que a gente ouviu a história de José do Egito, qual foi a primeira coisa que veio na mente? Vocês que já são mais conhecedores antigos da Bíblia. Qual a primeira coisa que a gente pensa em José do Egito? Pelos seus irmãos, e se tornou o primeiro-ministro do Egito, potência da época, né? E aí, aqueles sonhos, tudo, aquelas coisas que entram no assunto, e a gente termina a história de José do Egito assim, tá vendo a vingança do rapaz? Tá vendo assim, começou mal e se deu bem. E a história fica mais ou menos por aí. Mas se nós saímos dessa camada superficial e descemos um pouquinho, a gente começa a descobrir as grandes riquezas da palavra de Deus. Porque desde criança eu sempre ouvi assim, a Bíblia é um lugar onde você pode cavar, que todas as vezes que você cavar, você vai achar coisas preciosas. Aí eu pensava assim, tá, mas um dia a gente cava e termina. Gente, não termina. Por isso que a palavra é de Deus. Do homem, ela chega uma hora que termina mesmo, e fica repetitiva, cansativa, enfadonha, ultrapassada. Agora, a palavra de Deus, ela é eterna. Então, antes da gente começar a leitura, eu quero convidar vocês para mais uma oração e pedir que o Espírito de Deus venha falar para cada um de nós, naquilo que cada um precisa ouvir. Vamos orar? Obrigado, nosso Deus, por esta manhã. Obrigado por o encontro dos teus filhos neste lugar. Obrigado porque a gente tem a oportunidade de abrir a tua palavra e aprendermos aquilo que o Senhor tem reservado como porção para as nossas vidas, para que, saindo daqui, cada um de nós possa dividir com aqueles que também vão precisar. Deus, que o Teu Espírito Santo fale conosco. Esta é a nossa oração, nosso pedido em nome de Jesus. Amém? Então, vamos lá. Essa é a história de José. Eu aumentei aí a letra, a fonte, desde aquele dia, para que os irmãos que estão lá atrás, pudessem enxergar melhor. Aqui eu não tenho ali Gênesis 37, mas você vai entender que alguns trechos foram pulados por causa do texto longo, então vai de 37 a 40, Gênesis 37 a 40. Esta é a história da família de José. E vocês sabem como é que eu falo, né? Eu não vou fazer tudo de uma vez, vamos por partes. Quando José tinha quantos anos? 17 anos. Quem aqui tem 17 anos? Não, sua esposa já levantou a mão aí. Parece, mas não tem.
Quem aqui tem 17 anos? Ninguém. 20? Breno, quantos anos tem? Hã? 16. Rapaz, vizinho do José. Quase. Está chegando a tua hora. Olha só, a idade do Breno praticamente. 17. Você olha assim, puxa vida, mas é um adolescente. Sim, um adolescente. Ele pastoreava o rebanho com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E, diferente do Breno, ele não fofocava. Fofocava tudo. Quem é diferente é o Breno. O Breno não abre a boca. Não fala nada. Não é, Zezinho? Puxou você? É. José ia ajudar os seus irmãos. Quando chegava em casa, o que ele fazia? Contava tudo o que tinha acontecido lá dos seus irmãos para o pai. Bom, aí nós temos duas formas de você enxergar isso aí. Primeiro, é um menino meio fofoqueiro, sim. Por outro lado, o que levava ele a fazer isso é que ele detectava na vida dos seus irmãos um problema de caráter. Tá? Um problema de caráter. Então, olha como você quiser. Ah, mas ele é fofoqueiro. Isso é problema de caráter? É. Ah, mas os irmãos eram mais salafrários. Mas daqueles assim que não tem... É para pagar, é para Israel ou Jacó pagar o que fez. Não é verdade? O que Jacó é até ele ser transformado em Israel? O nome Jacó. O que ele fez logo assim, na idade mais ou menos do seu filho José? Jacó igual trapaceiro. Esse homem, se ele não fosse transformado por Deus naquele encontro no Val de Jaboque, ele seria um tormentor nos relacionamentos, na família, em casa, fora nos negócios, na sociedade. Então, os seus filhos puxaram mais ou menos o pai. Aí o José chega em casa e conta ao pai a má fama deles. Começa no versículo 3. Segundo problema que a gente encontra aí. Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele o quê? Uma túnica longa. Então nós temos aquela questão familiar, 11, 12 filhos, o quase caçula, porque depois dele só teve mais um. O pai gostava mais por causa da mãe, lembra que José tinha mais de uma mulher, Jacó tinha mais de uma mulher. Aí aquela coisa que não se faz, todos nós hoje sabemos que não se faz. Por mais que os filhos sejam diferentes entre si, você não dá preferência, não manifesta preferência, não existe isso. E Jacó, ele tinha essa coisa, eu gosto mais desse aqui, é mais parecido com a mãe dele, eu gosto mais da mãe dele do que da outra. E mandou fazer uma túnica. Guarda isso, a túnica. A túnica é aquilo que vai representar esse homem. É aquilo que vai ser a marca dele. É uma túnica e naqueles dias quem tinha a túnica era a túnica colorida, bonita. Não era cor bege, cor palha. Sabia que o curitibano gosta de bege? Sabia disso? O curitibano é uma inclinação tremenda para bege, branco, palha. A gente recebe lá na loja os books de papel assim, coloridos, bonitos. A gente pensa assim, isso aqui vai vender, porque isso aqui é um negócio fantástico, né? Aí chega o cliente, a gente vai lá, põe o book, abre, mostra. Olha isso aqui, a pessoa faz aquela cara. E esse daqui? Aí quando chega nos apagados, os bege. Então, naquela época era tudo mais ou menos bege, cor de areia, sabe? Cor de estopa. A vestimenta das pessoas. E quando tinha aqueles linhos coloridos, trançados, que se fazia a melhor roupa, era cara.
e o pai manda fazer para o filho uma roupa cara. E os outros olham assim, engraçado, nós nunca tivemos isso. E nós somos mais velhos. Bom, você já começa a entender no que isso vai dar. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Olha a corda estendendo, a tensão se criando dentro dessa família. Não conseguia falar com ele amigavelmente. Para piorar, certa vez José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. E ele disse: ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou, ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. E aí eu quero fazer um recorte. Todos nós temos sonhos. Ou não? Todos nós temos sonhos. Quanto mais cedo na vida, mais sonhamos. Quanto mais velhos, sonhamos menos. Então tem gente aqui que quase não sonha mais. Sonhos de todos os tipos. Sonhos que têm a ver desde aquela criança com aquelas aspirações, quando eu crescer, eu vou ser, quando eu conseguir, eu vou ter, quando eu tiver, eu vou ser. Sabe aquelas trocas, aquelas... E aí, se a gente deixar assim, essa ideia de sonho meio generalizado de lado e concentrar naquilo que vai ser os sonhos de uma pessoa madura. E veja, sonhos nós estamos falando daquilo que vem, daquilo que é expectativa. Quando não realizados, geram o quê? Frustrações. E as frustrações vão fazer parte do processo de amadurecimento de todos nós. Então, hoje, você que tem sonhos, sejam eles de quais natureza forem, vive pensando em celebrar, em pôr em ação, em executar, em realizar os seus sonhos. Lembram que eles estão aí para quê? Para te fazer uma pessoa madura. Porque esse é o tema que nós estamos desenvolvendo. Deus deseja fazer de cada um de nós filhos maduros. É objetivo, é plano, é propósito de Deus tornar-nos cada dia mais semelhantes a quem? A Cristo. E não pensa você que você está fora desse circuito. Não, comigo não. Não, eu não tenho jeito. Ih, rapaz, eu sou uma encrenca desde cedo. Eu não consigo, eu não posso. Não. Os planos de Deus são perfeitos. E Ele deseja transformar-nos à imagem de seu Filho. E o seu Filho, depois de 12 anos de idade, Jesus Cristo, 12 anos de idade, já era considerado uma criança responsável. Responsável. Aquele que não tinha na ponta da língua uma lista de desculpas para dar. Grande mal da nossa geração. Somos rápidos em mencionar razões por que fiz ou não fiz.
quando se pega a listinha de explicações, de justificativas, de desculpas, nós estamos escrevendo na nossa própria testa um atestado de irresponsabilidade, de irresponsável. Mas quando batemos no peito e diz assim, não sei, não entendo, e já aprendemos aqui que a gente nunca vai entender tudo mesmo, mas eu assumo a responsabilidade. Quando eu assumo a responsabilidade, eu começo um processo na vida de amadurecimento. Aquilo que o apóstolo Paulo vai chamar do homem perfeito. Não perfeito no sentido de que ele não tenha defeitos, mas no sentido daquele que se torna um homem irrepreensível, uma pessoa, né? Irrepreensível, maduro. Aquele que tem a mente de Cristo. E aí eu repito para você, Deus vai fazer isso acontecer na sua vida, nesta vida ou na outra. Como assim? Na sua vida hoje ou depois da morte. Porque se os planos deles são perfeitos, eu não sei como vai ser, mas no lugar para onde Deus nos levar, Ele vai completar o processo de amadurecimento, de maturidade das nossas vidas. Por quê? Porque na casa do papai não tem retardados. Nós aqui podemos ter filhos que crescem fisicamente, mas não crescem emocionalmente ou mentalmente por várias razões. Estamos no mundo de influências pecaminosas. Podemos ter adultos com mente de criança. Na casa do papai, no céu que Ele está preparando para nós, todos seremos maduros. Estão entendendo? Não tem bebezão lá. Todos seremos maduros. Todos teremos a mente de Cristo. A mente de Cristo. Então, quando você olha para o texto e você vê José, um sonhador, você diz, mas isso aqui tem um propósito. Ele está sonhando porque existe um propósito. Sim, tudo no plano de Deus tem um propósito. Agora, quando eu trago essa história para a nossa realidade, para o nosso contexto, eu quero que você se enquadre ali, dizendo assim, eu sou uma pessoa como José, eu tenho sonhos. Eu tenho sonhos. Sejam eles quais forem. Estou falando de sonhos legítimos, né? Para você entender no final o que está acontecendo com os sonhos. Continuando lá o texto. Depois teve um outro sonho e o contou aos seus irmãos. Estão vendo o contexto da família aqui, como é que a coisa está acontecendo, né? Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Em quantos irmãos eles eram? Em quantos? 12. Olha a conta dele. Um outro sonho, o sol, a lua e 11 estrelas. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, o sol, sua mãe, a lua, e seus irmãos, seus 11 irmãos, né? Viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúme dele, o pai, no entanto, refletia naquilo. A coisa só piora, né? A coisa só piora. O pai guarda aquilo e os irmãos guardam também. Agora eles guardam com outro sentimento, sentimento de raiva e ciúmes. Agora nós vamos pular o texto. Lá na frente, um dia os irmãos estavam no campo, pastoreando rebanhos, e o pai disse assim, leva essas coisas lá para os seus irmãos, vai ver como é que eles estão. Engraçado, ele não estava com os irmãos pastoreando. E ele põe a sua túnica, bonitinho, pega as suas coisas e vai ao encontro dos seus irmãos. Quando ele está bem ao longe, olha o que o texto diz. Mas eles o viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Viram ele de longe por quê? Por causa da túnica.
por causa da túnica. Eu também gosto de pensar na túnica aqui, você pode ver também de duas maneiras. Qual é a cor da sua vida? Quem enxerga você à distância? Quem vê você? Como você é visto? Como eu disse, nós podemos enxergar isso aqui de dois jeitos. Nós podemos enxergar assim, Deus Pai, Ele também nos deu uma túnica. E não é porque você é o filho preferido, porque Ele não faz acepção de pessoas. Quando Deus Pai nos vê, sabe quem Ele vê? Sabe quem Ele vê? O seu Filho Jesus. Por isso o perdão dele nos alcança, porque Ele nos vê em seu Filho Jesus. E sabe que túnica Ele nos vestiu? Sabe a cor da túnica que Ele nos vestiu? Não foi igual àquela do José, mas ela tem uma cor. A cor do sangue de Jesus. Então todos estamos vestidos com a túnica do sangue de Jesus. É assim que Ele nos vê. A pergunta é, as pessoas ao nosso redor nos veem assim? Nos enxergam assim? Você está sendo visto assim? E esse negócio da túnica, ela começa muito cedo. Ela é muito interessante porque quando Adão pecou, lá no Éden, ele e sua esposa, e eles se acharam nus, e Deus providenciou a primeira roupa para eles, a primeira túnica para eles, foi uma túnica feita de pele. Né? O cordeiro ali no jardim foi sacrificado, Deus tirou a pele e deu para Adão e Eva, a salvação. Aquela túnica era o símbolo da salvação. Quando deu para eles, eu tenho quase certeza que aquela pele tinha cheiro de sangue. Acho até que aquela pele tinha marcas de sangue. Era para mostrar assim, Adão, um inocente morreu. Aqui o sangue, Adão não tinha visto ainda, ou pelo menos eu acredito que ele não tinha visto ainda um cordeiro morto. Porque na hora que acontece o rompimento, onde o pecado entra no mundo, a natureza muda, há um afastamento natural dos animais, mas um fica ali para morrer. E quando ele olha para o animal morto, ele vê sangue, e ele vê sangue naquela vestimenta, e aquele sangue que ele vai enxergar depois, que é prenúncio de um outro cordeiro que um dia virá para nos vestir hoje com a túnica da salvação. Isso é Deus desenhando toda a história perfeitamente. Então, quando eles viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. E qual foi a colocação deles? Lá vem aquele sonhador. Então, talvez as pessoas vão olhar para você e dizer: ei, sonhador. Ei, sonhadora. E ele diz assim: é agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, ou poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Agora, aguenta, olha aí. Veremos então o que será dos seus sonhos. Então você tem sonhos, você tem uma túnica, você tem o revestimento, você sonha, você imagina, você planeja, você deseja. E lá vem os inimigos dizendo assim: vamos matar esse cristão? Vamos ver se ele morto ele sonha. Gente, isso aqui é extremamente significativo. Se Deus, e eu quero que você preste atenção numa coisa agora que é assim muito importante.
Se Deus nos vocacionou, e nós estamos dentro da vocação dele, e dentro da vocação dele nós imaginamos, ou sonhamos, ou aspiramos, ou desejamos, é natural que venha alguém, que venham pessoas, que venham sistemas, e diz assim: vamos matar o sonhador, vamos matar o vocacionado, porque assim ele não executa o plano de Deus. Eu quero aproveitar e explicar para você o que é uma pessoa vocacionada. Gerson Cobaia, vem aqui. É sempre ele, né? Sentou na frente. Olha para o Gerson, não desse tamanho, pequenininho. Ó, no braço da mãe. Mas, quer voltar um pouquinho? No ventre da mãe. Quer voltar mais um pouco? Na eternidade. Porque todos nós temos a percepção de que nós viemos a existir quando o papai e mamãe nos concebeu lá no ventre da mãe. Não é assim? Quantos anos tem? Ah, tenho tantos anos. Não, você não tem apenas estes anos. Esses anos são os anos aqui na terra, porque você estava na mente de Deus sempre. Apóstolo Paulo diz que ele foi escolhido antes de nascer. Então Gerson foi escolhido antes de nascer. Aí você pode usar as palavras na Bíblia que você quiser. Deus deu para ele um dom. Ah, mas foi isso depois da conversão. Não, depois da conversão, ele descobriu o dom, mas o dom já foi dado antes. Agora, tenta deixar de lado um pouquinho a palavra dom, a palavra escolhido, a palavra talento, qualquer coisa dessa, e pensa na palavra vocação, ou vocacionado. O Gerson foi vocacionado por Deus. E assim, todos os que nascem sobre a terra. Todos os que nasceram, os que nascem e os que nascerão. O que é o vocacionado? Deixa eu diminuir isso aqui. Fica ouvindo a gente, né? Deus abriu a boca e falou. O que nós temos aqui? Dentro? Cordas vocais. Quando eu falo, eu estou usando voz. Eu estou vocalizando. Quando Deus vocaciona, é vocal. É Deus falando. E falando sobre alguém. Então, quando Deus diz, o Gerson é vocacionado por mim para esta missão, este propósito. Porque nós fomos criados com propósito. Deus não estava lá fazendo, chutando para o lado, fazendo, chutando para o lado, fazendo, chutando para o lado, dizendo assim, vamos amontoando aí, depois eu vejo o que eu faço. Isso aqui tá feio, quebra o vaso, joga fora. Não, Ele foi construindo cada um de nós no seu propósito e com e para um propósito. Então, o que Deus falou para ele? Você vai cumprir o propósito tal. Você está vocacionado. Você está marcado pelas minhas palavras. Eu disse, eu vocalizei, eu coloquei isso para você. Pacote fechado. Aí o Gerson, pequenininho, lá no braço da mãe, ele já é um vocacionado. E aí pensa um pouquinho, Deus, ele vocaciona a coisa pela metade, assim, tipo, depois eu vou ver como é que eu faço, eu vou ver como é que eu termino a história desse rapaz, eu vou desenhar depois melhor, isso aqui é só um rascunho. É assim com Deus?
Não. Deus desenhou tudo certinho, a vocação do Gerson é essa. Aí ele foi crescendo, né? E ele acreditava em Deus. Eu não conhecia o Gerson lá, né? Mas o Gerson, com 4 anos, quando falavam de Deus para ele, você não lembra disso, mas você acreditou em Deus. Toda criança. Toda criança tem uma fé pura. Ela não entende, ela não explica a fé, mas ela tem. Ela não entende Deus, mas ela nem é para entender. E aí o Gerson estava crescendo, com 5 anos, ele precisava já começar a conhecer Deus, não entender Deus, mas conhecer Deus. E aí entram os adultos na nossa vida. Aí começam aqueles adultos vocacionados também, não entendendo o propósito de Deus para a vida dele, começam a destruir sonhos dele. Ele pega um caderno para desenhar e faz um desenho. Todo mundo diz, nossa, que bonito, aquela coisa horrível que você fazia. Nossa, que bonito, e ele ficava feliz, só que ele foi crescendo um pouquinho mais, e ele continuou fazendo os desenhos, e aí uns adultos começaram a dizer assim, nossa, o que é isso? E aí ele tentou de novo, ele cresceu um pouquinho, ele tentou desenhar, e as pessoas dizem, nossa, que coisa horrível, para com isso. E ele foi desacreditando daquilo que era talento, que era a arte dele. Assim como com Deus. Ele foi desacreditando, e aquilo que era a sua vocação está enterrada. Quando é que ela volta? No dia que ele encontra a casa do Pai. No dia que ele se encontra com o Pai. No dia que ele entrega o coração dele de vez. E aí o Gerson precisa o quê? Agora? Descobrir a sua vocação. Por isso ele sonhava. Por isso ele sonhava. Toda criança sonha. Todo adolescente sonha. Acho que você também sonha. Pode sentar, obrigado. Depois eu pego você de volta. Só o velhinho que está para morrer. Aí ele só faz pedido assim, gente, vê se vocês param de brigar, né? Vê se vocês ficam juntos. Não briga, tá vendo as coisas que eu estou deixando para vocês? Não precisa brigar por causa disso. Vê se você fala com seu irmão. É um dos pedidos que eles fazem. Porque eles já não têm mais essas aspirações. Agora sim, os seus sonhos sempre, ou a sua vocação, sempre vai ter alguém para dizer assim, vamos matar, vamos destruir. E isso às vezes vem de pessoas que nem sabem o que significa isso, não sabe o que é vocação, não sabe o que é o sonho, não sabe o que é o propósito de Deus. São pessoas que não têm, elas nem estão falando e fazendo essas coisas porque elas compreendem isso no mundo espiritual. Não, elas simplesmente pensam assim, você não pode continuar sendo próspero naquilo que é a vocação de Deus para você. Porque você pode ter certeza de uma coisa, José, ele está num processo, e olha isso aqui, gente, nós conhecemos a história e sabemos o final, ele não sabia nada. Ele está vivendo um processo, que é aquilo que a gente precisa lembrar de novo. O que é que Deus está fazendo na nossa vida hoje? Não é o que Ele fez ontem, e nem aquilo que Ele vai fazer amanhã, mas o que Ele está fazendo hoje. O que está acontecendo hoje na minha vida? Aí, quando nós olhamos para a história dele, olhando a história, olhando para trás, o que nós detectamos nessa biografia? Que José estava num processo de amadurecimento. E eu pergunto para você, para quê? Porque ele vai se tornar um homem muito poderoso. A gente conhece o final do filme. Ele não sabia disso, mas ele está sendo preparado.
E eu acho engraçado que não tem reclamação dele. Primeira, se a gente puder destrinchar um pouco mais a história de José, a coisa que a gente vai achar ali, mas assim, marcante. Não tem murmuração. Não tem reclamação. Pelo menos não estão registrados. Eu acho que isso aqui é chave, assim, fantástica, para entender processo de maturidade. Continuando o texto, chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa. Então começa a arrancar o que agora? Gente, presta atenção. Daqui para frente vai ser só, olha aqui para mim, só descida. Olha aqui para mim de novo. A partir do momento que arranca uma túnica dele, a vida dele começa a fazer isso aqui, ó. Descida, 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 descida. Lá, uma certa altura, no recreio, vai ter um recreio. Porque Deus, esse negócio que vai durar 17 anos, viu? Esse processo. Lá embaixo tem recreio. Tá? Vai ter umas mudanças, uma melhorada assim, mas o processo aqui é desgastante. Então, arrancam a túnica, arrancam aquilo que é a marca dele, aquilo que é o que significa José. Agarram ele e fazem o quê? Não colocam em cima de um pedestal, né? Joga onde? No poço. Joga no poço. O poço está vazio. Ufa, ainda bem. Ao se assentarem para... Aí eu acho que é terrível, né? Joga o rapaz no poço, pegam as marmitas, sentam na beirada do poço e vão comer. Talvez vão esquentar o almoço ali e tal, assim, tipo para torturar mesmo o menino. Sentam para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade, os seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra que eles levavam para o Egito. E aí a ideia fantástica, né? Judá, o irmão mais velho, disse assim: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E os seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 milhões de dólares. Gente, eu ia ficar com raiva. 20 moedas de prata? É isso que eu valho? É isso que vocês enxergam em mim? Gente, assim, provavelmente era a primeira oferta, o que os ismaelitas... nós damos aí 20 peças de prata. Manda. E pode levar ele. E levaram ele para o Egito. Sem despedida, sem nada, né? Sem pedido de desculpa, sem nada. Pegaram as moedinhas, não sei como é que foi feita a divisão ali, mas lá está indo José para o lugar de escravos. Um lugar onde a vida não vai ser tão legal. E o texto que eu pulo é lá para o verso 36. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Isso aqui, o tempo está passando, viu? Os anos estão passando. E aí nós vamos para um outro capítulo que diz assim: o Senhor estava com José. Pelo menos um pouquinho de refresco, né? Um pouquinho de refresco. Quem estava com ele? O Senhor. E quando o Senhor está conosco, as coisas podem caminhar um pouco melhor. Diz ali: de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Guarda a palavra aí, prosperou. O que é prosperidade? Nos ouvidos de hoje, prosperidade significa o quê?
bens materiais, né? Olha, irmão, sabia que depois que eu fui para a igreja, aliás, meus irmãos, isso não é inverdade, não. Uma pessoa, quando ela, não que ela vem para a igreja ou ela vai à igreja, mas quando ela começa a andar com Deus, tanta coisa muda na vida dela, que é natural que ela melhore de vida. Isso é constatado, tá? Agora, nenhuma vez na Bíblia Deus está dizendo assim, venha para o meu lado para você mudar de vida. Quando eu falei aqui a respeito do Gerson, que ele é, assim como todos vocês, vocacionados, a vocação em si, ela já é bênção. Porque ela orienta a sua vida. Está prestando atenção? Não fique perdido. Não fique desorientado. Quando o seu filho ou seu neto estiver naquela fase e dizer assim, eu vou para a faculdade, não fique enchendo a cabeça dele com aquilo que é o seu desejo. Meu filho, sabia que na nossa família, teu bisavô era advogado, teu avô é advogado, eu não consegui ser advogado, mas eu queria que você fosse advogado. Sabia que você tem primos advogados? Você também tem que ser. Meu filho, sabia que na nossa família tem pessoas assim, assim, você deveria ser. E é sempre assim, advogado, médico, engenheiro. Não é? Só essa visão de prosperidade, porque na mente dos pais isso vai trazer recursos. Ninguém fala para o filho, vai ser pastor. Meu filho, você vai ser missionário. E por que pais não falam isso? Porque os pais creem que se eles falarem isso, os filhos vão ser. Aí eles não querem que isso se cumpra, e aí de repente os próprios pais, esses adultos, são os primeiros a destruir os sonhos. Mas a vocação em si, ela já é uma bênção. E aí assim, você vocacionado, entendeu a sua vocação, e você cumprindo a sua vocação, não vão existir perdas. E não existindo perdas, você prospera. Entenderam? Então, é legítimo pensar que o cristão ele é próspero? É legítimo pensar. É errado pensar que ele tem que ser cristão para ser próspero? E aí diz que José, morando na casa de Potifar, o que começa a acontecer na casa do homem? Negócio, gente. Provavelmente o Potifar era a pessoa que fazia isso. Ele pegava lá no escritório dele, sentava, abria a caderneta e começava a fazer as contas, assim, caramba, a gente trabalha, ganha e... Final do mês do vermelho. Trabalha, faz, executa, ordena. No final do mês, vermelho. Aí entra o José, e o José meio que sabe fazer conta e tal, e um dia... o Potifar chama ele lá e diz assim, me ajuda a fazer um negócio aqui. E ele vai lá e senta e ajuda, organiza as prateleiras, foi lá no celeiro, organizou o celeiro e fez um negócio bem feitinho. No final do mês, o Potifar fazendo as contas lá, diminuiu o prejuízo. No mês seguinte, a gente tem umas ovelhas aqui, José, vem ajudar a cuidar delas. E o José foi lá e, as ovelhas que não teve um aborto. Todas as ovelhas prenhas, os bichinhos nasceram e nasceram saudáveis. A plantação não teve nada assim. Quer dizer, onde o danado do José colocava os pés, onde o José colocava os pés, onde o vocacionado, que não sabia disso, onde ele colocava os pés, a coisa funcionava.
Aí o Potifar faz conta e o negócio está no azul agora. E o negócio crescendo. Ele olha para o lado, a única mudança, a única diferença nessa casa é esse rapaz. E um dia ele chama e diz assim: você vai morar aqui e você vai cuidar de todas as coisas da minha casa. Pensa sobre isso. Por favor, não enfie na sua cabeça que você é o ou a pessoa que vai pisar na cabeça dos outros porque você é um próspero, um vocacionado. Tira da sua cabeça a ideia de triunfalismo. Sabe o cristão triunfante? Ele diz assim: você sai, você derrotado, você endemoniado, eu sou o eleito de Deus, eu sou a pessoa que Deus... Sabia que Deus olha só para mim, não para vocês. E as pessoas ao seu redor vão sentir o quê? Um desprezo por parte de Deus. Afinal de contas, você é filho de quem? De Deus. E se Deus está deixando você fazer isso, as pessoas vão ter raiva do pai por causa de um filho soberbo, triunfalista. Agora, se você encarnar a vocação e deixar ela acontecer na sua vida ao natural, você vai receber a recompensa. Então, se teve um momento na vida de José, quando ele já estava, os anos, gente, tinha passado, viu? Que ele tem um recreio, foi quando o Potifar disse para ele: você pode morar aqui nesse quarto, nossa casa, você vai cuidar, o escritório é seu, a chave do escritório é sua, é seu, você vai cuidar dos meus bens. E quanto mais tempo ele fazia a contabilidade e a administração dos bens do seu senhor, mais a casa do seu senhor prosperava. Amém? Mas vai ter uma encrenca aí. Como é que é o nome da encrenca? A gente continua domingo que vem. O negócio é matar os sonhos dele, não é? Você acha que foram só os irmãos? Foram só os irmãos? Não, a gente tem que destruir o sonhador. Se a gente destruir o sonhador, destrói sonhos. Destruindo o sonho, nada de Deus acontece. Então, o próximo problema está dentro da própria casa. Então, eu gostaria de convidar vocês para a gente pensar juntos a respeito disso, domingo que vem. Amém? Você é José? Sonhador? Deus vocacionou você? Sim, então você é José, você é sonhador, você tem uma túnica de Cristo, você vai ter obstáculos para vencer. Vai descer, de vez em quando Deus prepara uma mesa para você, dá um refresco, mas o projeto do inimigo é destruir. E aí vai ficar com você quanto você aprende desse processo de amadurecimento. E olha, eu vou dizer mais, não pense que esse negócio termina quando você está com seus 50 anos, 55, 60. Ah, já acabou. Não. Se você viver mais um dia para cumprir o propósito de Deus, a vocação de Deus na sua vida, esse um dia a mais vai fazer tanta diferença. Tanta diferença. E eu convido você para, durante todos os dias dessa semana, perguntar para Deus: Deus, ainda não entendi muito bem esse negócio de vocação, mas me ajuda a descobrir. E se eu estou passando por esse negócio tudo esquisito hoje em dia, provavelmente tem a ver com o processo de amadurecimento que o Senhor está executando na minha vida. Não me deixe murmurar, me deixe entender esse processo e entender a vocação. E eu digo para vocês, meus irmãos, todos temos
mais ainda, não foi quando você se converteu a Jesus, ou foi convertido por Jesus. Foi antes da fundação do mundo. Quando estava no ventre da sua mãe, lá Deus declarou. Quando você nasceu, foi declarado isso de novo. Não queiram morrer depois de uma vida totalmente desorientada, batendo cabeça para lá e para cá. Tenha coragem de perguntar para Deus qual é a minha vocação. E ela não é assustadora. Para alguns, sim. Se você pega a história de Paulo, por exemplo, assustador. Assustador. Assustador para nós, porque antes dele se encontrar com Jesus no caminho de Damasco, ele era tão terrível que lá ele virou um casca dura. Então, casca dura antes de Cristo, ele vai ser um casca dura depois de Cristo. Essa casca que ele vai ter agora é uma casca de resiliência tão grande que aí sim, todas as vezes que tentaram matar os sonhos de Paulo, todos se deram mal, porque ele não retrocedeu. Então, casca dura antes, casca dura depois. A diferença é como que isso aqui é transformado. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos terminar? Quer dar recado? Para as mulheres, vocês estão lembrando que sábado nós temos o nosso encontro, certo, mulheres? Não vão esquecer. Claudete, não vai esquecer, hein, Claudete? Sábado. Não vou buscar você em casa, hein? Se eu não aparecer. A mulher que não vir, eu vou em casa buscar, hein? Pegar o carro, vou sair catando nas casas. Entra aqui, vamos embora. Nós estamos preparando algo muito especial e mês que vem é o nosso encontro especial, o nosso retiro. Então, e a gente está falando sobre amadurecimento, né? Nós queremos mulheres maduras neste lugar, né? Nós queremos mulheres que sejam maduras para que possam fazer outras mulheres maduras. E só complementando sobre o amadurecimento, não quero pregar, mas eu estava ouvindo essa semana aqui sobre o amadurecimento da igreja, que Jesus ele não vai casar com uma igreja imatura. Ele só vai vir para se casar com a igreja, ele vai voltar para se casar com uma igreja madura. Então, se nós queremos apressar a volta de Jesus, nós precisamos amadurecer para que ele volte logo. Então, mulheres, vamos amadurecer e vamos orar para que Jesus volte. E ele só vai voltar para encontrar e casar com uma igreja madura. Porque um homem não casa com uma pessoa imatura. Uma mulher imatura, um homem imaturo não consegue casar. Amém? Muito bom. Só confirmando, a célula na casa do Tiago e da Tamily, Levando Deus a Sério, LDS, começa sexta-feira. Tá? Ainda tem 2 vagas aqui, para quem ainda pode. Fica ali perto do terminal do Campo Comprido, bem facinho de chegar. Então, se alguém ainda se interessar de entrar, o Tiago e a Tamily estão ali para recebê-los. Combinados? Aí, gente, lá na frente, quando a gente puder conseguir, nós vamos abrir uma outra aqui perto da igreja, para ficar fácil para as pessoas que precisam vir caminhando. Isso é um recado. Segundo recado, domingo passado eu disse a vocês, nós vamos ter aqui um domingo de imersão. Provavelmente vai ser o finalzinho de agosto. Vem de manhã e passa o dia. E nesse dia, muitas coisas importantíssimas para a igreja. Então, vai ser o domingo, você vai trazer panela, vamos juntar aqui o almoço. Pode vir tomar café cedo se quiser. E umas 4 da tarde a gente encerra. Domingo de imersão. A gente vai explicar melhor nesse processo. Até lá, antes tem a Assembleia da Igreja também, que faz 2 anos que a gente não faz, né? Então, só adiantando isso para vocês. Amém? Obrigado pela presença de vocês. Sejam bem-vindos depois. Alexandre, pega lá o cartãozinho. 3, né? Tem a filhinha também.
preencher para nós, só para deixar aqui. E a gente está à disposição aí. Tá? À vontade, a casa é de vocês. Mora aqui perto? Tingui? É, pertinho. Vamos orar. Quem gostaria de fazer oração? Agora, hoje, a gente nunca faz isso, eu vou perguntar aqui. Quem gostaria de pegar o microfone e orar para encerrar nosso encontro? Levanta a mão. Eu vou ficar aqui mesmo. Pai, nos altos e baixos da vida, lembra-nos o propósito pelo qual fomos o feito. Torna-nos consciente do que fomos escolhidos por Ti e que não somos os filhos abandonados e que o Senhor está sempre presente para levar a cabo o seu propósito nas nossas vidas. Obrigado pelo sangue derramado na cruz. Obrigado pela presença do Espírito nas nossas vidas. Obrigado por nos capacitar com maturidade a enxergar o outro como obra das mãos do nosso Deus. Leva-nos em paz, nos lembrando da nossa vocação em todas as circunstâncias, pois entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu acredito que somos capacitados, mediante o Espírito, a amarmos uns aos outros. Então, Senhor, lembra-nos que todas as coisas cooperam para o bem. Leva-nos debaixo das suas asas, da sua proteção. Ajuda-nos a amar os demais que estarão ao nosso redor. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Levanta o aplauso para o Senhor, porque fomos bem alimentados. Aleluia. Obrigado. Obrigado. Imagina.